bom dia a todas e todos, que bom que estão aqui. Heloísa, de novo, queremos te agradecer por felizmente você ter topado estar aqui com a gente. Heloísa Caldas é a ME da Escola Brasileira de Psicanálise, docente do programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ. O Inconsciente Real, neste ano, está trabalhando sobre o tema do feminino. Farei uma breve fala inicial que nos conduz ao clima da palestra de hoje, que foi intitulado por Heloísa como O Um e o Outro Gozo, com H. E interrogo, e esse H aí? Começo com um recorte de uma fala de Maurício Tarrafi. Posso começar por dizer que entre corpos e discursos, mais que um E, há um vazio. E que o E denota, alude, propõe. Nesse E residem as múltiplas modalidades, tentativas, esforços para fazer existir entre eles uma ou várias relações. Termino a citação aí. Então, entre corpos e discursos. E esse E aí? Se não há E, uma proposta de leitura possível seria pensar que não há uma relação unívoca entre corpo e discurso. Não há matrimônio entre palavra e gozo, como disse Graciela Brodsky. Em outros termos, podemos utilizar o aforisma lacaniano de que não há relação sexual. O que quer dizer, a grosso modo, que não há complementariedade entre os sexos, que é um tanto da vida que não cabe nela mesma, como nos recorda Marcos André Vieira. Miquel Bassols, em seu livro A Diferença Sexual Não Existe no Inconsciente, vai dizer que vivemos sob a lógica binária do significante, e que é desse modo que o mundo, tal qual conhecemos, se organiza. Com Lacan dizemos S1 e S2, em que um termo sempre está em relação ao outro, ou seja, um e outro. No entanto, no campo da sexualidade, essa lógica binária do significante dá conta somente de uma parte da sexualidade, a que chamamos de gênero, por exemplo. Poderíamos pensar, então, que significantes tais como homem, mulher, feminino, masculino, cis, trans, fazem às vezes desse E. Logo, se não há relação sexual, se não há paridade entre os sexos, se não há reciprocidade entre o corpo e a palavra, se não há um e outro, ou seja, se não há E, o que há? Toma uma citação de Jacques Alan Miller, do Ser e Um. A não relação sexual quer dizer que não há dois. O dois já está a nível do delírio. Há o corpo. Neste nível, estão em relação os dois A, que se deve pensar. Não são os dois sexos, senão o um e o corpo. Termino a citação. Desse modo, não mais nos serve a lógica do significante. Não há binarismo possível no campo do gozo. Não é a lógica do um e outro, senão do um sem outro, como nos diz Bassols. Ele afirma que sem um outro que estabeleça essa reciprocidade, cada um singularmente se encontra com a solidão do corpo e do gozo do um. Assim, o corpo passa a ser um estrangeiro, um outro enquanto alteridade radical, o que seria um dos nomes do feminino. Poderíamos ler o que Heloísa enigmaticamente nos propõe com seu título, que não há corpos e discursos, que não há homem, tampouco há mulher. O que há é o um, outro gozo. Gabriela Greenbaum, em um dos seus testemunhos de passe, nos transmite que o final da sua análise se produziu quando se revelou que atrás das máscaras não há nada. Atrás dos E, poderíamos dizer? Cito-a, o feminino é a máscara mesma. Bom, então com a palavra, Heloísa.
Bem, bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite que recebi do Inconsciente Real e a acolhida, né, que vocês estão me dando aqui para minha fala. Agradecer Camila, que fez esse enlace, né, e a todos os presentes. Bem, eu vou falar do enigmático um pouquinho mais adiante, né, na minha fala aqui. Eu começo dizendo que é uma fala que leva em conta a questão de sexualidade e gênero, né, que é uma questão muito importante na contemporaneidade, mas uma questão também secularmente importante, né? E para tentar trazer o que a psicanálise propõe que difere das diferenças clássicas e até mesmo das contemporâneas, né? Eu me baseei um pouco no seminário 19 de Lacan, né? E que também propõe isso já no ensino avançado, que eu vou trazer, mas que contava com outro momento da questão da sexualidade e dos gêneros e, enfim, das novas diversidades surgindo. Então, eu quero também trazer um pouco esse Lacan do seminário 19 para hoje, para nossos dias, para 2024. Porque nós, na contemporaneidade, a gente está agora observando um declínio muito forte, assim, muito claro, do clássico par de opostos, homem e mulher, né? Um par de opostos secular, mas que vem nas últimas décadas, e principalmente nessas desse novo século, enfim, os movimentos sociais, econômicos, políticos, vêm liberando cada vez mais as mulheres, né, das amarras que há séculos as sufocavam. E, da mesma forma, nós encontramos um declínio da virilidade, que também, por séculos, sustentou o domínio masculino no poder. Então, consequentemente, o binômio anatomia, homem-mulher, ou o binômio gênero, homem-mulher, vem se esfumaçando. E isso evidencia uma coisa que a psicanálise aponta, Lacan aponta nesse seminário, de que o corpo biológico não é o corpo discursivo. Quer dizer, Lacan aponta isso, mas isso, na verdade, vem desde Freud, né? Quer dizer, a anatomia, se ela está do lado biológico, ela é superposta por um outro corpo, né? Tem um outro corpo que a recobre, esse atravessado pelo discurso. O corpo da psicanálise ainda vai adiante disso. Ele nem é o corpo anatômico e nem é o corpo de gênero. Ele depende da coalescência do corpo vivo e do corpo discursivo. Quer dizer, se a gente pensar em camadas, teríamos 3, né? Mas anatomia, gênero e corpo discursivo. E agora, na verdade, anatomia e gênero se esfumaçam, com tantas modificações aí, com relação ao, enfim, a legitimação e a forma de exercer as diversas sexualidades. Bem, para a psicanálise, ainda podemos falar em corpo pulsional, ou também, como Lacan nomeou, corpo de gozo, que é o resultado desse corpo vivo e do discurso. A diferença da sexual para a psicanálise, então, ela vai se distinguir, porque esse corpo de gozo, ele é atravessado pela linguagem,
mas só em parte, não todo. E é em relação a isso que Lacan propõe duas modalidades de gozo: o gozo fálico e o outro gozo. Às vezes eu tenho a impressão de que eu estou falando uma coisa que todos vocês sabem. Por outro lado, quando a gente escuta na clínica, quando a gente mesmo está na vida, na nossa vida, a gente encontra tantos mal-entendidos entre essas palavras todas, né? Então é por isso que eu retomo um pouco esse passo a passo, né? Porque isso complica ainda mais que na época, né, do último ensino de Lacan, ele chama esse outro gozo de feminino. Segundo Jacques Miller, em algum momento ele deixa de falar em gozo feminino. Tem um texto do Miller que está publicado numa revista, Quarto, em que ele diz que, enfim, esse outro gozo é o gozo enquanto tal. Mas esse adjetivo feminino, às vezes nos ajuda, às vezes não tanto, né? Então é preciso pesar termo a termo. O termo fálico em psicanálise, ele carrega, de fato, algo da origem, devido à costumeira observação anatômica no nascimento. Era o tal do pequeno pipi, do pequeno Ranch, né? Que ele não via na irmãzinha. Quer dizer, ele viu na irmãzinha um pequeno pipi, ele não via o pipi, né? Não é uma diferença qualquer. Os gêneros dependem dessa diferença, são discursos a partir dessa diferença. Isso determina que se escreva nas certidões de nascimento sexo masculino, sexo feminino, por séculos. Então, é uma diferença anatômica que, no rigor da cultura dos gêneros, predestinava a criança um certo destino na cultura. Mas a cultura muda. E Freud também não ficou siderado nessa anatomia. Eu friso isso porque a gente encontra muitas críticas de que Freud era, entendeu, anatomia, o destino, e que Freud achava que todo mundo estava predeterminado a ser homem ou ser mulher. E não, muito ao contrário, né? Essa frase, anatomia, o destino, que ele enunciou, ela precisa ser lida de outra forma, não rapidamente, como se a anatomia regesse o destino. Mas justamente porque na anatomia se veiculam as atribuições de gênero e vicissitudes de toda ordem, de forma que é melhor ler ao contrário. Cada um dará à sua anatomia um destino de gozo na medida em que este afeta o corpo. Essa frase, aliás, é uma frase que tem toda uma história. Ela é o Freud, quando diz anatomia ou destino, ele está parodiando Napoleão Bonaparte, que dizia que a política era a geografia, e muito posteriormente Lacan, no Seminário 14, vai se aproveitar também das ideias, dessas frases, o que elas veiculavam, para dizer que não é que a política seja inconsciente, mas que o inconsciente é a política. Isso é super importante aqui, porque é a partir do inconsciente que se aceita ou não se aceita um gênero, que se lida assim ou de outra forma com a sua anatomia. Quer dizer, é o inconsciente e sua força de gozo e pulsional, né, para usar os dois termos que são próximos, que a questão da sexualidade está cada vez mais em efervescência nos nossos tempos. Então, no corpo subjaz, portanto, o vivo, onde se lê alguma coisa. E essa leitura passa pela leitura, né,
da cultura que acolhe essa criança que nasce, mas tem aí alguma coisa de singular que vai interferir nesse corpo de gozo e dar a ele um destino singular. Assim, nós temos um corpo no qual o gozo se vivifica ou se mortifica por meio do fluxo com que ele atravessa o corpo e a linguagem. E esse é, a meu ver, a noção lacaniana de litoral. Quer dizer, o mar e a terra se tocam, mas se a terra tem um relevo mais resistente, não podemos dizer o mesmo sobre o mar, que pode estar cheio de marolas num dia e em violenta ressaca no outro dia. Quando Lacan aponta aí o semblante como litoral, é uma linha que não faz fronteira, mas enlaça o real do gozo no corpo ao material simbólico e imaginário. Bem, o surfista, o banhista, o pescador, seja quem for que vive ali, tem que dar um destino diferente e a cada vez que o mar está revolto ou plácido. Assim, os ditos homens, mulheres, crianças, falaceres de infinitas identidades, todos têm que se virar com as marés de gozo. Freud sabia disso desde cedo, quando ele escuta a prática das mulheres, as histéricas, que visavam a virilidade e que estavam todas embrulhadas na questão de um feminino que, na época, as amordaçava. Né? Freud tampouco foi moralista com relação à homossexualidade de homens e crianças e mulheres. Eu estou aqui fazendo uma clara defesa. Eu sei que estamos entre analistas e ninguém pensa isso, mas é para ajudar a gente a se defender dos ataques à psicanálise que a gente recebe de vários diferentes lugares. O Freud tanto sabia disso que ele rapidamente saiu do termo pênis para o termo grego falo, porque o campo semântico do termo grego é muito mais abrangente. É força, fertilidade, colheita, pujança. Então, o gozo fálico não é restrito aos sujeitos cujo corpo é biologicamente masculino. E eles não se encaixam melhor no gênero masculino. Mas as palavras tomadas isoladamente do corpo lógico e teórico da psicanálise se prestam a isso, a dar a ideia de que o fálico é o homem, é o patriarcado, é o falocentrismo, e o feminino é, enfim, apenas o que não se sabe. E que um se opõe ao outro. Ou talvez o feminino seja, nessas críticas, o que é subordinado, o que é segregado. Isso talvez até tenha mais verdade no que se diz sobre o gozo fálico. Porque hoje em dia se fala muito mal do falocentrismo. Eu prefiro até o termo patriarcal, porque eu acho que esse termo ele é mais próximo às críticas que a contemporaneidade faz a esse atributo fálico. Eu digo isso porque se faz críticas ao falocentrismo de séculos passados. E é preciso fazer, não há nada contra fazer. Fala-se muito também de um centro assim que se pretendia ser para todo e qualquer humano, independente da cultura, independente de vários aspectos. Esse falocentrismo, de fato, vem caindo. Mas o falo está muito presente nos discursos que avançam e circulam. Nós somos hoje bastante falantes.
nunca houve tanta discursividade. Portanto, nunca se teve tantos discursos de revisão, de novos empoderamentos, de novas lógicas, de novas propostas, né? Sobre o que antes era silenciado, agora é falado, né? E nós podemos dizer que hoje há muito poder nas diversidades das falas atuais. Nesse sentido, o domínio do falo continua forte. Não mais numa forma global, que eu acho que a rigor nunca existiu, né? Era quando também se ignorava muitas etnias e muitos povos, né? Tudo muito eurocentrado. Mas, de certa forma, domina até hoje, assim, uma tendência maior no globo, né? Mas hoje nós temos, na cultura midiática atual, muitos coletivos de vários tipos. E veja, para você formar um coletivo, você precisa de um significante que congregue. E você precisa de um discurso compartilhado. Logo, é o falo que organiza do pequeno grupo a, enfim, o que a gente supõe que seja o mundo global, que é também uma quimera. Então, se hoje nós não temos os nomes antigos, como Deus, Rei, Pai, nós temos outros nomes, dependendo do coletivo em que cada um se insere, seja na diversidade sexual, na profissional, na parentalidade, em N aspectos da nossa vida coletiva e social. E talvez até a gente tenha um bastante presente, me arrogo a dizer, que é o dinheiro. Porque tudo converge para o dinheiro. Então, seja qual for o grupo, aliás, há sempre um interesse capitalista para que ele exista. Às vezes nem do próprio grupo, mas, enfim, daqueles que se nutrem de tudo que esse grupo propõe e que possam, então, oferecer mercadorias e benesses e vias, etc. E isso move a questão do mercado. Esse é um lugar que tende ainda ao universal, o mercado. Mas, retomando Lacan, quando ele diz que a mulher não existe, não cabe pensar também que ele se refere apenas aos seres de corpo e gênero determinado como mulher, que ainda era muito forte quando ele diz isso. Mas Lacan é um visionário, ele estava à frente do seu tempo. Essa pergunta dele, do Freud, que é o que é uma mulher, que ele transforma numa pergunta homóloga, o que é um analista, nunca quis dizer que as mulheres e analistas não existam, mas que elas não existem como uma categoria fechada. Aí começa a entrar uma lógica lacaniana. Daí, quando ele insiste, a mulher não existe, o analista se autoriza de si mesmo, mas não sem alguns outros. Quer dizer, porque são seres que operam como objeto A para alguns outros. É esse lugar de objeto A que faz com que a mulher, enquanto sujeito, não opere. Ela opera na fantasia de quem a toma. Pode ser na de outra mulher, pode ser na de um homem, pode ser sei lá onde, como. O analista, idem. Por isso que eu aproximei essas duas frases, né? O que é uma mulher e o que é um analista. Então, na época, nos anos 60, 70, o termo mulher era talvez o semblante mais apropriado para indicar esse lado opaco do gozo, que o lado do objeto é o opaco do gozo. Mas na cultura isso vem mudando, e o que hoje parecia tão velado já não é tanto,
né? As mulheres têm N tarefas e N lugares que podem ocupar, e qualquer um, independente de sua anatomia e independente das clássicas amarras de gênero. O Lacan tanto percebia isso que ele atribuiu, quando ele está falando sobre isso, que a mulher pode ser fálica e que a mãe é uma das figuras fálicas da mulher. O que ele vai distinguir de fato é esse gozo fálico, que todos os corpos atravessados pela linguagem podem manejar, né? E o que ultrapassa esse gozo fálico. Mesmo no que ultrapassa, ele faz questão de marcar, o exemplo clássico dele são as místicas, mas ele faz questão de marcar também, entre elas, São João de la Cruz. Né? Quer dizer, não tem nada a ver com anatomia nem gênero. Nesse sentido, a militância dos sujeitos atuais, né, pelas suas diversas identidades sexuais, passam pelo regime fálico e tentam dar um lugar, tentam, enfim, subjetivar, né, o outro gozo que ali comparece. Então, o termo fálico não é um insulto, como certas militâncias o fazem, porque fálico, ao contrário, é um termo de luta. Luta pelo direito ao seu corpo e às suas práticas sexuais. Se queremos lutar pelas diversidades sexuais, temos que ser fálicos. Né? Como muitas outras militâncias, a do feminismo, a da negritude, a enfim, da segregação étnicas, outras, de indígenas, etc. Todas elas passam pelo discurso, procuram legitimar formas de gozo que antes eram criminalizadas, psicopatologizadas e segregadas. Então, o que nós podemos verificar é que há sistemas fálicos antigos, que estão sendo ultrapassados, antigos e rígidos, né? E há nas novas formas de sexualidade discursos fálicos que promovem mudanças na cultura de muito discurso e muito verbo. Essas diferenças pelas quais as militâncias de hoje lutam também não são a diferença lacaniana. Quando Lacan diz que há o gozo fálico, esse não é o contrário do gozo outro, como o dia da noite, em função da luminosidade. O dia de 24 horas, ele é o mesmo dia, um passa pela luz e o outro está no opaco. Mas a gente também usa a palavra dia para opor o dia à noite. Né? Então, são duas maneiras de ler o mesmo percurso. Né? O meio lacaniano é que esse gozo do fálico também não é assim tão diferente do gozo como tal. Ele é o gozo que pôde passar pelo significante, ao passo que o outro gozo resiste. E resiste sempre, por mais que a gente vá avançando com significantes, ele sempre aparece alhures. Né? Então, é isso que é a diferença sexual para a psicanálise, entre o que cabe e o que não cabe, entre o que escapa e o que não escapa, o que transborda do filtro, enfim, esse excedente que, enquanto ele não for comunicável, ele é inominável. E toda vez que se nomeia, algo adiante escapa. Por isso ele não pode existir para todos. Né? Nem mesmo para um coletivo, porque ele não pode ser categorizado. Aí tem o dizer, o dito e o dizer singular de cada um. Isso não pode ser coletivizado. Os ditos sim, mas o dizer não.
aí alguma coisa da ordem do que não se sabe, né? Como o nosso poeta canta, o que será que será? Né? Existe e depois se desvanece. Há sujeitos ditos homens, mulheres e o infinito que cometem loucuras por conta desse gozo outro, que nunca teve sentido nem nunca terá. Estou aqui homenageando o nosso Chico, que fez 80 anos, né? Que cara, como é que o cara faz essas poesias, né? E por que nós chamamos esse outro gozo de gozo feminino? Bem, a ideia de que as mulheres são loucas é antiquíssima. Vem desde a Idade Média, era a caça às bruxas, que se consubstanciava sempre que alguma mulher se aproximava de algum saber e tentava compartilhá-lo com outras. Não se permitia que as mulheres soubessem. Cabia a elas esse lugar de enigma e objeto de gozo. Sem dúvida, porque era diante da mulher que os homens perdiam a cabeça. Esse é o princípio básico da paranoia. E da paranoia nativa do eu, né? A constituição do eu sempre tende à paranoia, né? Então, aquilo que me deixa desvairado, eu não suporto. Então, eu dou outro nome. Quando eu tenho que admitir que é meu, no caso dos heróis, era bravura, era coragem, era ímpeto. Mas sempre que podia, em relação principalmente à sexualidade, o problema era a mulher. A gente pode lembrar a história de Ulisses, né? Que se amarrava com seus marinheiros nos mastros dos navios para evitar o encontro com o canto das sereias que os hipnotizava. Elas, as sereias, eram a imagem da loucura. Eles eram os heróis. Essas eram as narrativas fálicas gregas antigas, muito antigas. Quando só os homens podiam ter o poder do falo. Qualquer poder das mulheres, fosse ainda o de sedução, o que depois João Rivière veio a dizer que era ser o falo para um homem, Lacan adotou isso, mesmo isso não se admitia na antiguidade. Bem, no século XX isso ainda ecoava. Isso é muito presente, né? Eu desenvolvo um trabalho de pesquisa sobre violência com as mulheres na universidade. Agora tenho uma pesquisa que está em curso de por que as mulheres se sentem culpadas quando elas são abusadas, violentadas, até mesmo por violências recorrentes intrafamiliares, ou mesmo violências ao acaso, como acontecem também. Por que elas se sentem culpadas? E a hipótese talvez seja essa de que por séculos e séculos a mulher era culpada de levar o homem a cair em tentação. Conhecem essa frase religiosa, né? O corpo da mulher era então o diabo. Bem, essas ondas todas de militância, elas também têm sido possíveis porque Freud ouviu bem as histéricas, né? E porque hoje nós podemos ver que esse outro gozo, se você não subjetiva, se você não, em algum caso, quando ele excede muito, você não precisa de uma análise, não vai buscá-la para subjetivá-lo, ele adoece. A histeria era isso. E hoje nós temos muitas outras manifestações. O DSM está cheio, né? Só para citar uma, a tal do TDAH, né? O HA, sei lá, da hiperatividade é uma manifestação bem nítida de que tem alguma coisa que não está conseguindo passar pela excansão da linguagem,
que a linguagem tem uma temporalidade, é um significante depois do outro, estou eu aqui falando, blá, 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 vocês com toda a paciência escutando, né? Ela não é assim rápida, né? E o outro gozo é fora dessas temporalidades pausadas, concatenadas, encadeadas. Então, aí é que a gente entra nesse ponto que Camila trouxe através do conectivo e, né? Um e outro, né? E que ela já traz aqui a ideia de um vazio. Né? É nesse vazio que eu, então, fui situar esse H de um, de héteros e de outro. É o Lacan que escreve esse H lá no seminário 19, na lição 7, ele destaca aí uma escrita do 1 com H maiúsculo. E eu penso que isso tem uma notação alfabética e fonológica daquilo que não soa, que é silêncio. O 1 do Lacan tem uma origem lógica na teoria dos conjuntos. E para Lacan, quando o 1, o significante 1, advém, pela lógica, ele retroativamente aponta a existência de um conjunto vazio que o acolhe, antecessor dele. Então, esse 1 só pode ocupar um lugar porque há esse conjunto vazio, silencioso, antes. É aí que eu situaria esse H. Essa letra que marca, mas não soa. Ela em muitas línguas ela soa, mas em muitas outras, como o francês e o português, ela é uma letra muda. Ela pode mudar, sim, o LH, o CH, mas nem é exatamente uma característica dela. Ela é uma marca, o H. E isso nos interessa porque o gozo no corpo, ele implica o silêncio. Ele advém do silêncio. Só o corpo goza só, e só quem está no corpo que goza sabe que o corpo lá goza. Isso não precisa ser nada dito. Podemos dizer, então, que o corpo advém justamente disso que ele goza, que acontece no corpo, antes mesmo da criança captar o jogo diferencial dos fonemas da língua materna. A criança que está na escuta da lalação em torno dela, de lá língua, nada faz sentido, ela ainda não se deu conta dessa expansão de um significante após outro, que vai desde como você compõe a palavra, fonema por fonema, até a composição frasal. E aí é que acontece algo de interessante, né? É uma coalescência, talvez alguma coisa de E, do E que a Camila trouxe, entre o que acontece no corpo, que é o gozo, né? Essas experiências de borda, no vazio desses objetos, olhar, voz, oral, anal, que algo do que a criança ouve dessa linguagem em torno dela invoca como sujeito, a invoca como sujeito. E ela está ali também nessa questão do gozo entre uma satisfação que nunca chega, né, uma insatisfação,
que concerne ao gozo. E é aí que o S1 nasce, né? Embora ele não vá escoar todo esse gozo, mas ele acontece no sentido de vir a escoar parte desse gozo. É daí também que o Lacan vai poder dizer que o inconsciente são as elucubrações a partir de la língua. E la língua a gente precisa pensar que tem a ver com isso que ecoa, que ressoa no corpo, mas que principalmente isso está conectado, está em coalescência com o gozo no corpo. Isso é que é o mais difícil do sintoma, né? A gente poder trabalhar aí isso que ele tem de excesso de gozo. E é por isso que Lacan chama de la língua, né? Tudo junto. Eu encontrei uma citação da Christiane Alberti, recente, em que ela traduz, ela diz que la língua traduz, transporta o gozo que ultrapassa o sujeito, ultrapassa as identificações, as experiências, os sofrimentos que constituíram essa língua. Bem, então, ainda para tentar explicar melhor um pouco isso, eu vou me aproveitar da coincidência de que em português homem começa com a letra H, silenciosa. Então, homem, né, segundo esses termos da lógica, que funda esse significante primeiro, S1, do falocentrismo arcaico, o homem, né? Nós temos uma frase que é muito conhecida, né? Uma frase mítica, que descreve, que a gente diz assim: homem com H é homem até debaixo d'água. Eu adoro essa frase, porque debaixo d'água, depois de muito tempo, ninguém é mais ninguém, né? Um afogado. Mas essa frase é mítica, né? E ela é uma frase muito boa para substituir a que o Lacan coloca do lado esquerdo das fórmulas, né? De que é preciso uma ideia mítica, né? De um homem que fosse imortal, né? Um homem que fosse exceção, né? Porque todos os homens são mortais. Mas, para que todos os homens sejam mortais, a gente tem que pensar a ideia de uma imortalidade, essa ideia mítica. Então, aí, a exceção importa, né, na lógica. O imortal não preenche o vazio, porque ele não existe, o vazio se mantém, né? Mas opera como exceção que permite fazer conjunto. Então, esse homem imortal, ele é o silêncio, o pai da horda, de Totem e Tabu, uma conjectura, Deus nas religiões, que são todos figuras silenciosas. Uma ideia sem fala, sem voz. Nenhum vivo ocupa esse lugar. Heróis imortais e musas são mitos logicamente necessários e presentes no desejo pelo amor idealizado. Mas, em termos de uma corporeidade gozosa, o lugar dos mitos é vazio, até que um significante qualquer, por puro acaso, entre nesse lugar. E aí é interessante, quer dizer, você não tem a exceção do ponto de vista coletivo, mas você tem um dado de exceção singular, o S1 de cada um. Que aí sim ele opera uma nomeação de gozo e vai sustentar uma série futura, que é a série repetição sintomática, da repetição sintomática. Que a gente já sabe, inclusive, que não cura, não elide, não apaga. Quando muito, a gente esvazia um tanto, esvazia um pouco, né? Torna mais leve, para que haja apenas uma reiteração desse gozo impossível de negativizar. Então, um é singular na sexuação, porque se dá por essa captura fortuita de um significante primeiro,
no mar de lá língua em que a criança se encontra imersa. Esse significante de um ocupa um lugar que antes era um lugar de mais ninguém. Isso é uma frase difícil. O Millet retoma num curso dele. Recentemente fizemos um debate na EBP sobre isso. Esse lugar de mais ninguém é citado pelo Lacan em Subversão do Sujeito, e tem outro lugar que eu não lembro agora, que me parece, pelo que eu li e entendi, que é o lugar do puro gozo, o lugar do deserto dos significantes. Não pode ter ninguém ali porque não tem sujeito, só tem objeto. O próprio corpo sendo objeto de gozo. O sujeito, vocês sabem que ele advém da experiência de gozo, se separando desse gozo. O sujeito já é resultado disso. Ele não precede o objeto A. Se nas fórmulas da fantasia a gente vê S barrado, punção de A, não pensem que o S é precedente. Primeiro veio o gozo da borda. E aí o sujeito veio na operação de separação e ele tende também a se alienar. Daí vem a punção, alienação e separação da forma. Então, esse significante que comparece aí, que o Lacan vai chamar de com H, né? Tem a frase dele famosa também, lá de l'un, né? Esse passa a se dirigir ao outro. E Lacan, lá nessa aula, escreve outro com H. Ele não explicou nada disso. Eu estou tentando me explicar o que Lacan me apontou ali e espero que vocês aceitem a minha explicação, pelo menos vicariamente, até que vocês tenham as de vocês. Né? Ele vai escrever outro com H. Né? Mas ele, na verdade, vai falar de héteros também, que tem aí uma diferença. Não é o mesmo H do homo, né? É um H do héteros. E aí ele vai dizer que esse héteros, isso que está nesse lugar de outro, com H, é a parceira desvanecida. Aquela que ilusoriamente complementaria sua solidão numa parceria. Camila também apontou um pouco para isso. Eu e Camila não trocamos os textos, não, tá? Quando ela escreveu o dela, o meu já estava pronto, eu não mostrei o meu. Não foi combinado, não. Mas é porque a gente está estudando sempre as mesmas coisas. Aposto que todos vocês aqui teriam coisas a dizer, daqui a pouco vamos falar. Deixa eu caminhar rápido, então. O héteros é também um lugar que alguém ocuparia para o dito do pelo menos por algum tempo de forma excepcional. Veja, não é ninguém é o héteros. Você é héteros para um. Por isso que o Lacan usa o termo a mulher, porque é a mulher no sentido da mulher que seduz, que atrai, o que enlouquece, o que irrita, o que desespera. Mas, enfim, a mulher que afeta um homem. Mas o afetado é ele. Então, ela é hétero para ele. Para si mesma, ela tem que ser outra para ser sujeito. O hétero para ela vai ser ela, pode ser ela mesma, ou a criança, ou, enfim, a loucura do trabalho. O hétero é tudo que nos transtorna no sentido de gozo agradável e de desagradável. Mas, enfim, é do héteros que a gente pode puxar essa forma de fazer laço humana, que é o amor. Que dura pouco, mas que também é a única coisa que pode fazer o gozo condescender ao desejo. Quer dizer, que você não vá tão rápido em busca de um gozo que é excessivo, 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 ele é mortífero, que você possa ceder ao desejo. Ou seja, que esse gozo do em direção ao héteros, em direção a esse campo do outro com H, para encontrar uma parceria, seja atravessado por uma falta. Porque é a falta que sustenta o desejo. Eu acho isso interessantíssimo, porque o desejo não é para ser satisfeito.
Satisfazer o desejo, que é tentar satisfazer enquanto demanda, é mortífero. O desejo, ele é vivificante justamente porque ele faz faltar ali, suportar, fazer faltar ali, é o que o amor também vai permitir. Não, um dia vai dar certo. As relações duram enquanto você acha que elas vão dar certo, né? Então, se Lacan aponta que a relação sexual é uma ilusão, né? Não há relação sexual, ele também aponta, a partir das fórmulas da sexuação, que algo pode operar como um semblante excepcional, no sentido do que ocupa transitoriamente um lugar de exceção. A pessoa amada. Enquanto ela é amada, ela é excepcional. Ela entra nesse campo, nesse conjunto vazio do outro. E é assim que a gente faz os laços. As pessoas envolvidas no laço não sabem bem que o semblante contorna um furo, que um suposto outro ali complementar não existe. Mas alguém ocupa aquele lugar e, enquanto isso durar, há o amor. Hoje se fala muito em poliamor, em relação abertas, né? Relações abertas, enfim, manejos diferentes. Eu não vou tirar partido nem das relações fechadas ou das relações abertas. São maneiras de ver como é que o amor dura e até onde ele vai. Elas servem para isso, para poder fazer laço. São manejos para esse desterro do um, porque o um é um desterrado, um solitário. Então, são maneiras contemporâneas de buscar o héteros. O importante, me parece, quando a gente ouve essas coisas na clínica, é não colaborar para esse delírio. O amor é meio delirante, né? Todo mundo sabe que o amor é uma faceta delirante da nossa vida, né? Tirando isso da psicopatologia, no sentido mesmo de que é o eu delirando que encontrou uma parceria. A gente tem que trabalhar no sentido de esvaziar, de furar, de mostrar que tem ali um certo vazio, é nessa crença de que tudo resolveu-se. Por outro lado, é preciso desse remédio do amor para poder viver. Então, se o falo passa pela linguagem e permite o laço social, temos o lugar onde todes se posicionam. Todes estão do lado do falo, estão do lado esquerdo. Para todes existe um X mítico ao qual não falta nada. Cada categoria que aparece na LGBTQIA+, etc., propõe um e propõe o conjunto vazio e diz, aqui eu vou resolver minha vida. É uma crença do um. Que todos nós temos, independente do lugar onde estamos. Por isso que eu estou usando aqui o todes. Essa exceção que confirma a regra é uma exceção mítica. Na verdade, a todes falta algo. Eu disse todes para reafirmar que não foi anatomia, não se trata de anatomia. Pelo contrário, que cada falacê tem uma trabalheira enorme ao longo de sua vida para dar destino desejante ao seu corpo. E verificamos hoje, na cultura, que essa diversidade só explode e que, na verdade, a verdadeira diversidade sexual tende, e a psicanálise concebe que ela se dá, ao singular. Bem, se por um lado a singularidade é linda, pois aponta a liberdade, ela também clama por parceiros e deseja se coletivizar. O um sozinho não gosta de ser só, e paradoxalmente a singularidade de um como ser de gozo pode ser sofrida,
uma vez que não há chance de encontrar um par perfeito. Podemos dizer hoje em dia que esse lado 1 cabe apenas aos homens? Não. Costuma-se ler assim, e daí vem muitos mal-entendidos. Também vamos achar que só as mulheres que são loucas e se desvairiam? Olha, um exemplo que Lacan dá de uma verdadeira mulher, rapidamente ele faz esse exemplo, é Medeia. Medeia era uma mulher extremamente fálica, poderosa, que ajudou muitíssimo Jasão a se tornar um grande estadista, que teve com eles muitos filhos. Os filhos cresceram, ela ficou velha, Jasão era ambicioso, resolveu conquistar uma outra mulher, filha de um poderoso, e separa-se de Medeia, e Medeia enlouquece e mata os próprios filhos. Bem, eu vou dizer uma coisa que eu tenho pensado e disse já um pouquinho aqui e ali, eu estou com isso em teste. Hoje nós temos muito presente um tipo de feminicídio, não são todos, mas um tipo de feminicídio que é assassinar uma mulher pela loucura do ciúme. E eu penso que é porque esse homem que comete esse assassinato, às vezes ele mata e se suicida logo em seguida. Ou até se deixa prender, sabe que cometeu um crime. Ele o faz num ponto de desvario de gozo outro. Um ponto muito excessivo de gozo outro. Porque ele justamente perde suas insígnias fálicas, ele se feminiza no momento em que ele perde a mulher que ele possui. E ele não se conforma com isso. Então, são também... Você pode ter um sujeito, um homem, heteronormativo, enlouquecido de ciúme porque sua parceira disse que não quer mais ficar com ele, que está com outro, ou que está sozinha, mas não quer, e que ele cometa um crime passional, da paixão, porque ele não suportou perder. Como, enfim, uma mulher enciumada também pode se devastar a vida da pessoa com quem ela está, seja lá qual for o tipo de pessoa. Enfim, sempre que há uma ruptura de um laço amoroso muito forte, temos pequenos ou grandes episódios de outro gozo desvairado. Devastação, né? Delírio, etc. Então, eu acho que as fórmulas de Lacan, elas servem para todos, né? E servem para a gente entender essa questão aí do gozo fálico e do outro gozo, né? E que é principalmente um trabalho da gente lidar com o que nos falta de saber, com o silêncio, né? Enfim, com o que a gente pode lidar. Essa psicanálise é um saber que... Tem alguém que está com a câmera aberta fazendo barulho. A psicanálise é um saber que... É Luana? É Luana, você está com É Luana. Luana Correia. Isso. Obrigado. Então, não há como lidar com esse outro sem ser com tato. Pode ser até dentro de um tratamento psicanalítico, pode ser pela via da arte, né? Mas tem muitas maneiras boas, tem muitas formas de bem dizer o outro gozo, não é só o crime, a loucura, enfim, o desvario. Temos também a arte, várias
manifestações importantes, mas é difícil lidar com o não saber e o silêncio. É isso. Uau, obrigada, Luiz. Bom, agora abrimos então, né, um tempinho aí que temos, temos um tempo aí de discussão, perguntas, questões, então fiquem à vontade. Luísa. Bom dia, obrigada, Heloísa, foi muito boa, assim, sua fala. E eu tenho uma pergunta. Bom, é sobre a última coisa que você falou sobre a devastação. Assim, então, a gente pode dizer que a devastação é um desvario do outro curso. É, digamos, uma modalidade do outro bolso. E que podemos ter outras modalidades, como você disse no começo sobre a ausência, ou sobre o silêncio. E, bom, assim, uma questão agora que eu estou pensando. Eu fico pensando que a devastação é uma maneira sofrida, digamos. Tem algo de um sofrimento intenso. Da parte do silêncio, eu não penso como um sofrimento. Então, assim, como é isso, sabe? Dá a impressão, assim, de que da parte da devastação isso tá carregado, tem muito, tá cheio, tem... E do silêncio é mais da ordem de uma coisa, assim, mais esvaziada. Enfim, uma questão. Ok. Heloísa, você prefere já ir comentando? Ou ver se alguém tem mais alguma coisa a dizer? Ou você já prefere... Como vocês costumam fazer? Como você preferir, não tem algo definido. Então, eu vou responder a Luísa agora, tá? Luísa, a questão da devastação, ela passa, a meu ver, e também quem trabalha muito isso é Marlene Bruce, enfim, outros autores, é que entre o lado esquerdo e o lado direito das fórmulas, né, nós temos do lado esquerdo o sujeito dividido, do lado direito o objeto. Né? E, portanto, você pode ali colocar o matema da fantasia. Né? Mas do lado direito você tem um ponto onde também aparece, surge ali, e talvez uma outra coisa para a gente exemplificar esse H em outro, que é a inconsistência do outro. O outro, por mais forte que seja enquanto discurso, ele sempre porta um lugar de inconsistência. Eu acho que é por isso que o Lacan põe também o H no outro. Né? O EC. Lá o que você tem nas fórmulas é o matema S de A barrado. Mas nessa lição que eu peguei do seminário, ele usa o outro com H. Então, ali tem uma inconsistência. Né? Bem, na questão da devastação, sempre muito atribuída às mulheres, mas que há experiências clínicas. Eu, por exemplo, já pude, enfim, encontrar experiências clínicas, supervisionando, enfim, de homens devastados. Por conta, principalmente, de uma quebra de laço amoroso. O que vai dizer aí se essa devastação dura mais ou menos, é maior ou mais forte ou menos forte, sofre-se mais ou menos, enfim, está muito relacionado a se há uma fantasia e se esse véu da fantasia a gente consegue fazer com que a alienação volte para a separação. Essa é uma hipótese de Bruce, de que há uma certa
coagulação do S, né, do sujeito com o objeto na alienação. Então, a mulher se aliena, a dita mulher devastada, o amante devastado, vamos usar assim, é difícil, como é que a gente muda a língua assim para poder seguir a lógica, né? Isso escapa toda hora. Então, a pessoa devastada, né, ela acaba se sacrificando também. Por isso que parecia masoquismo. E o Lacan vem e diz, não é masoquismo, é devastação. Por quê? Porque ela se cola, ela retorna para o ponto de objeto do qual ela se tornou sujeito. Havia se tornado sujeito. Tem aí uma coalescência muito forte, para usar esse termo. Então, todo o trabalho é separá-la daquele lugar de mulher, de pessoa, de amante, homem, mulher, seja lá. Enfim, recusado, jogado fora. E tem esse outro fato de que sempre é incompreensível. Duas coisas são incompreensíveis. Primeiro, porque que se tem um chamado para o amor. Nem sabe muito bem porque começou a amar o outro. Assim, o amor sexual mesmo, propriamente dito. Também é confuso em certos amores que são muito predestinados, tipo, a mãe tem que amar os filhos. Tem as mulheres que dizem, eu tenho que amar, como assim? Hoje elas estão podendo falar isso. Né? Mas elas nem podiam dizer isso antes. E o fato é que ninguém sabe muito bem por que se apaixona. E menos ainda se sabe muito bem como é que se sai da paixão. Então, a presença dessa inconsistência do outro é muito forte na devastação. Ela comparece, eu não sei o que vai fazer, eu não sei viver sem fulano ou fulana, eu não sei como, eu não sei o que fazer. Pode aparecer até na mãe devastada. Com uma criança, por exemplo, que traz uma problemática qualquer. Uma mãe que espera tão carinhosamente e romanticamente um filho, isso, aquilo, outro, e daqui a pouquinho essa criança, sei lá, apresenta questões. Autismo, por exemplo. Como é que a gente pode explicar isso? Não tem um outro consistente para dizer qual é a causa do autismo e como lidar com. É um campo assim a desbravar. E você vê que a mãe devasta. O pai também pode devastar. Enfim. O silêncio que eu estou tomando aqui como sofrimento não é o silêncio da pausa musical. Não é o silêncio que você diz, não, agora eu vou desligar o celular. Ai, ufa. Esse é ótimo, né? É o silêncio justamente dos enigmas que você precisa enfrentar e não sabe como. Né? Covid, por exemplo. Agora a gente já sabe uma opção de coisa, já tem muita vacina, já tem... Veja, não é à toa que quanto mais o mundo da comunicação avança tecnologicamente, online, ao mesmo tempo, tudo ao tempo real, mais se fala. É uma balbúrdia, é uma Babel. Quer dizer, a gente não suporta o silêncio, a gente não suporta o que não sabe. Vem logo 3 especialistas explicarem numa mesa redonda de live, disso, daquilo outro, não é? É muito difícil suportar um silêncio diante do que é problema para você. Não sei se te respondi. Respondeu e esclareceu uma coisa que eu não conseguia entender, que era de fato sobre o silêncio. Então, quer dizer, o silêncio que se tem, assim,
no sentido de que me falta palavra para enfrentar algo. De que eu não tenho um recurso, de que eu não tenho um significante para enfrentar algo, e que, de fato, aparece como muito sofrimento, seja lá o que esse algo é, um rompimento amoroso, um problema com um filho, né? Um problema com, não sei, um trabalho, enfim, algo de eu necessitar de um significante e não ter. Então, um silêncio, é isso. Entendi? Obrigada. Muito obrigada. Flávia. Bom dia, pessoal. Queria agradecer pelo inconsciente real aí também, possibilitar esse encontro para nós e obrigada, Heloísa, pela tua fala. A minha pergunta é se tu achas, Heloísa, que o discurso analítico pode fazer coletividade, em especial porque ele não tem um significante ali no lugar de agente. É isso. Obrigada de novo. Se alguém já tiver alguma pergunta formulada, agora eu pegaria em sequência. Obrigada, Flávia, pela pergunta. Acho que tem Eveline, Gabriela, mas eu não reparei quem entrou primeiro, né, quem levantou. Ai, também não sei. Meninas se decidam aí. Eu acho que é a Eveline que está primeiro. Tem uma pequena fila aqui. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Heloísa. Obrigada por topar vir conversar conosco hoje. Algumas pessoas do Inconsciente Real, nós estamos com um grupo cujo tema é o feminino, e nós lemos um pequeno textinho que está num boletim do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, um textinho que chama O Gozo Feminino ou Gozo como Tal, da Ana Lúcia Luterbar, da Elizabeth Siqueira e da Fernanda Ottoni. E ali elas dizem o seguinte, eu vou ler o que está aqui, porque a minha pergunta tem a ver com isso. Elas dizem, um mundo regido por tal princípio de limitação está, de fato, sempre presente no laço social e na formação do sintoma, que é o sintoma com H. Em cada ser sexuado, de onde decorre o fracasso do problema da civilização em reprimir as pulsões. Tal leitura coloca em relevo a feminização do mundo como sintoma, aqui sem H, de nossa época. Essa última frase eu acho, para mim, muito enigmática, porque eu tendo a pensar que o sintoma da nossa época é muito mais fálico do que feminino. Então, eu te pergunto se você concorda com essa afirmação delas e se você tem alguma ideia do que elas querem dizer. Obrigada. Quem mais? Acho que é a Gabriela, né? Sou eu. Bom dia a todos, sou a Heloísa, obrigada por sua fala. A minha pergunta, o que eu achei, o que fico mais às voltas, digamos, é em relação ao que você traz sobre, tirando talvez um peso para uma diferença entre o gozo falho e o gozo outro. Como vai aplicada e que, de alguma maneira, vou chamar assim, de passar pelo significante, se diferencia, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, também denota esse gozo outro. Me pareceu assim, uma misturinha, vamos dizer, se é o que eu tenho entendido. Aí, um ponto que me interessa muito, que você trouxe, me parece que é sobre vou chamar da constituição do, nem sujeito, vou dizer assim, sobre a constituição e como que o gozo está implicado aí. É uma coisa que eu acho muito confusa, de todo modo, sempre fiquei pensando sobre esse ponto do traumatismo, do acontecimento de corpo que está implicado aí, e me dava a impressão que essa marcação, digamos, de um primeiro significante, que é como se tivesse somente aí a questão do gozo do corpo.
Mas me deu a impressão que na sua fala, isso que estaria, vou chamar assim, de antes, que seria anterior, esse gozo de borda, como se aí tivesse, se encontrasse muito mais um gozo como tal, talvez, né? Mas algo de um gozo ainda desse silencioso, e me dá a impressão, então, que quando um S1 marca, por mais que ainda não tivesse esse encadeamento do S2 e tudo mais, já estaria implicado esse S1 como um significante já numa outra via, que, se estou acompanhando, talvez tenha a ver até com esse H, algo de uma anterioridade, e que depois vai ver sentido, significação, enfim. Um outro ponto que eu acho que também tem a ver com isso, e uma pergunta, é se, quando você diz do lado esquerdo da fórmula, o homem, este H, que é hétero, que seria mítico, né? E que, então, poderia formar o todo homem é mortal, se já aí seria essa ideia dessa coisa que não é diferente, que se a lixa estivesse quase que algo que está do lado direito da fórmula, mas numa mesma... que viria com esse tracinho, né? Essa exceção do H mudo e o lado, o que forma um conjunto, né? Acho que é isso. Não sei se eu expressei bem. Vou pegar essas três e vou começar pela Gabriela. E vou fazer o caminho contrário. Pode ser? Gabriela, eu acho que no lado esquerdo das fórmulas, você pode formalizar com clareza em termos de linguagem. Então, a exceção opera ali com uma lógica que é bem nítida, né? Fica bem claro que, para dizer que todos os homens são mortais, você precisa levar em consideração a imortalidade. Logo, haveria uma exceção. Do lado direito, que foi o lado que ainda há pouco eu abordei com a questão da devastação, para responder a Evelyn, tudo é muito mais opaco, né? Essa pessoa que está lá de devastada, enfim, não sabe nem te dizer por quê, não sabe nem te dizer muito por que aquela pessoa tinha para ela um lugar tão especial, não sabe por que se alienou nesse lugar de abandonada, enfim, é um lugar muito mais que escapa ao significante. É o lugar das passagens ao ato, é o lugar dos acting outs também perigosos, embora os acting outs tenham uma tentativa de trazer para o lado da linguagem, mas, enfim, é um lugar de sofrimento, é um lugar muito mais complexo. Então, não é assim tão fácil a gente passar do gozo fálico para o gozo outro, que você achou assim que era tênue a mudança. Não, não é. É bem radical. A gente, na clínica, eu penso na clínica, quando a gente escuta e atende, a gente tem que trabalhar muito com esse excesso de gozo, esse que está aí do gozo outro, levando em consideração o que está escrito. Tem uma coisa escrita, por isso a análise é uma escuta e uma leitura, né? O sujeito vai se escutar, né? O analista escuta, mas o sujeito se escuta e se relê. E quando ele também relê tudo que ele tem falicamente organizado, ele dá um destino mais leve, mais escoa melhor o que está do lado do outro gozo. Então, só para se eu dei essa indicação de que era mais próximo, eu queria me retificar. Não. De um lado, as coisas são mais formais e, do outro lado, elas são mais sintomáticas mesmo, são mais problemáticas mesmo.
né? E a constituição do sujeito, justamente, ela é secundária a essa experiência de gozo. Quer dizer, o sujeito recorre a uma formulação para justamente se defender desse excesso de gozo, que é nas bordas. O S1 ele está sempre conectado com alguma coisa de lugar de objeto, de borda erógena. Lacan nomeia no seminário 11, né? Come-se, cospe-se, etc. Né? E onde ele é e não é o objeto. Tem essa dialética. Né? Não sei se eu respondo toda a sua pergunta, mas pelo menos o que eu consegui entender dela e pensar aqui rapidinho. Eveline, o gozo feminino e o gozo como tal. Eu acho que essas autoras, elas pegaram justamente essas formulações do Miller, que eu também trouxe aqui, que estão publicadas nessa revista com Arthur, e ele diz que o Lacan, depois, até o seminário 20, 21, mas depois ele passa, quando ele entra em Joyce, ele não está mais falando em feminino tanto, entendeu? Ele está já falando em gozo, já seguindo essa lógica que ele mesmo foi construindo para ler, né, a questão da clínica. Então, o que eu não entendi muito bem é o que você propõe que era para concordar ou não concordar. Você pode me repetir o que eu tenho que concordar ou não concordar? Claro, a certa altura desse texto, elas dizem que tal leitura, essa leitura do Miller, exatamente, acho que o Seri 1, coloca em relevo a feminização do mundo como sintoma de nossa época. Sim. Essa parte que eu não entendo. Eu acho que é no sentido, o Miller pelo menos coloca assim, no sentido de que a força política de poder do dito falocentrismo europeu, que não é verdade que ele é do centro da Terra toda, mas, enfim, da nossa cultura, está evaporando, está se dissolvendo. E isso nos deixa mais frágeis em torno do que a gente se amarra. Vou te dar um termo. Né? É um termo que, na verdade, ninguém nunca soube o que era. É um termo grego que é democracia. Bem, os gregos diziam que faziam democracia, mas era democracia só de homens, só de ricos, etc. Havia escravidão, havia isso, havia aquilo. Mas, enfim, eles lá tinham uma ideia parecida, muito comum entre eles, muito consenso sobre o que era democracia. Vamos atravessar na linha do tempo rapidamente, no ultrassom. O que é democracia hoje? Você vê tanta gente falando em democracia. Todo mundo fala que é democrata. Você quase que tem que pegar caso a caso, situação a situação, prefeito a prefeito, verba disso e verba daquilo, para saber se ela está sendo ou não democraticamente usada. Então é isso, tem uma certa evaporação do nome do pai, daquilo que opera como nome do pai. Por outro lado, dinheiro, ninguém discute. Todo mundo quer, de preferência mais. Concordam? Quem aqui não quiser dinheiro, levante a mão, por favor. A gente interna. Estou brincando com vocês. Eu sei que tem maneiras e maneiras da gente lidar com dinheiro, e certamente cada um lida da sua maneira. Mas tem uma força. Só se fala em mercado, só se fala em capital, só se fala em desenvolvimento, só se fala em grandes negócios, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Né? Toda a questão da terra, da distribuição da terra, do cultivo da terra, do não sei o que, tudo isso passa por grandes forças de dinheiro. Esse eu acho que é um nome do pai forte, mas que a gente nem invoca, porque a gente tem uma certa vergonha, que a gente sabe que o dinheiro é muito próximo do nosso gozo. Então a gente não fala muito que ele nos dirige, mas ele dirige todos os negócios. Né?
Toda vez que aparece um escândalo, tem uma história de dinheiro lá atrás. Então, eu acho que elas têm razão, quer dizer, elas não, eu acho que Millet tem razão. Elas secundam Millet, né? Como eu também aqui. São ótimas colegas, respeito muito. Entendeu? Mas tem alguma coisa que hoje a gente já não sabe, mas não sabe mais o que é um pai, o que é uma mãe. Todo o conceito de parentalidade é para ressituar isso, porque está em mutação. Nós estamos muito mais em mutação do que estávamos enfim, há 30 anos atrás, ou quando eu nasci, no meado do século passado. Eu acho que isso é um fato. Então, você tem aí uma tendência a isso que é mais solto, mais frouxo, como eu ainda há pouco falava para a Gabriela. Flávia, discurso analítico faz coletivo? Sim e não. Faz porque a gente tem que fazer coletivo, né? A gente tem que fazer laço. A gente se enlaça. Então, compartilha. Então, troca. Então, conversa, se junta, cria estatutos, cria sistemas de permutação, disso, daquilo outro. Forma grupo. Agora, formar um grupo que tenha em si o furo operando como vazio é muito difícil. As escolas grandes, muito grandes, elas têm um problema muito forte com isso atualmente. Há muitos grupos. A AMP, por exemplo, é um transatlântico enorme. Aí tem escolas no mundo todo. E na escola você tem grupos. E aí, antigamente os grupos eram as seções, agora não são mais, são os amigos de fulano, de cicrano, de beltrano, os alinhamentos, enfim. A gente é precário. O humano é precário. Ele precisa de grupo. Ele faz grupo para se proteger, para se sentir mais seguro. Enfim. Eu hoje entrei aqui num grupo que eu quase não conheço ninguém, né? Eu sei que eu vou me jogar que nem você se jogar numa piscina sem saber qual a profundidade, né? Mas, por outro lado, vinham algumas pessoas que eu conhecia, Camila, você aposta na confiança, vem, né? Tem que fazer grupo. Agora, os analistas, eles têm que saber que é um a um. Lacan insiste muito nisso, tem dispositivos para isso. As nomeações, por exemplo, são feitas levando isso muito em consideração. Por isso eu frisei, o analista se autoriza de si mesmo e por outros. Porque não é simplesmente chegar, como todo mundo está chegando e dizendo na mídia, eu sou psicanalista. Não é porque tem análise que é psicanalista. Para ser psicanalista tem que ter análise, tem que ter tido análise, ou estar em análise avançada, sim. Mas é preciso também que outros te conheçam o teu trabalho através de supervisões, através de apresentações clínicas, através de quando você leva um trabalho. Aí você pode ser considerado, se pedir, ser um membro de escola. Nossa, se monta comitês para isso, milhões de pessoas se debruçam, quem é, quem não é, o que publicou, o que não publicou, o que dizem os amigos, o que dizem os inimigos dessa pessoa, que grupo frequenta, enfim, várias coisas. Aí nomeia-se analista, né, praticante. Para nomear um analista ME, a coisa é muito mais complexa. Mas também tem muitos dispositivos para isso. E o AE, ele tem que terminar sua análise, se propor no passe, ser aceito no passe e ainda sustentar isso como um AE em exercício. Então, aí é que você vê a singularidade, porque aposta que somos todos singulares, mas como somos todos pobres humanos, a gente vai se agrupar.
Então, essas nomeações, elas furam um pouco os agrupamentos. E aí você tem que falar em nome próprio. É sempre importante que alguma coisa você possa dizer em nome próprio. Seja do que vem da tua própria análise, seja do que vem da tua prática clínica, seja do que vem do teu estudo, enfim, da tua trajetória ao longo do tempo que você lida com psicanálise. É fazer o possível ali onde o impossível mora. Porque também ficar isolado, o isolamento é diferente da solidão do um. O um é justamente aquele que consegue fazer laços não segregativos. Ele pode fazer laço com as pessoas mais diferentes porque ele se sabe inteiramente diferente. Mas isso daí não é 100% do tempo, nem é toda hora, nem é em qualquer momento do percurso que você destaca o teu um sozinho. Os mais das vezes você precisa de colegas. Às vezes são colegas, mas colegas. Você precisa de amar, odiar um pouco, brigar, disputar, etc. Temos mais uma pergunta, Heloísa. Pode ser? Pode. Rubens. Diga, Rubens. Olá, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Heloísa, sempre bom escutar você. Queria primeiro só ressaltar uma coisa que eu gostei muito na sua fala, da falsa ideia da crítica sobre o falo, né? Principalmente em relação às comunidades de gozo, que o tempo todo dão essa lógica, né, de que, enfim, a psicanálise está muito em volta com a questão do falo, enfim, ainda que se avance muito em relação a algumas questões do social, né, essas comunidades, enfim, mas há sempre uma crítica muito feroz. E eu acho que você coloca, e dá para a gente pensar o quanto essa própria crítica ela é muito falha, né? Mas, enfim, só um comentário. A minha questão, já que tocamos aí na questão da devastação, é aproveitar um pouco a tua experiência para dividir com a gente. Claro que cada situação é uma, né? Cada caso, sempre um caso, mas se você pudesse nos dar alguma dica da condução do tratamento em relação à diferença entre a condução numa devastação de tratamento, numa devastação e numa histeria. Né? Se daria para a gente pensar alguma coisa na condução dos praticantes, né? Como poder, enfim, funcionar, se teria algum funcionamento possível. Eu não sei se eu estaria correto, mas assim, pensando se na devastação a gente teria que resgatar alguma coisa mais da questão edípica, enfim, e na histeria pensar mais numa via sem... O que eu estou falando é complicado porque vai se passar por isso numa análise como um todo, né? Mas dar uma ênfase mais na questão do S1 sozinho, do significante, na condução, né? Não sei se fica claro, mas se você puder falar um pouquinho na diferença. Obrigada. De nada. Eu só queria acrescentar ao seu comentário sobre a questão do falo hoje em dia, é que eu acho que essas críticas feitas à psicanálise são sim discursivas, e são discursivas assim de muita força, né? Assim, contra a psicanálise, são bem críticas, elas são fálicas e poderosas, são guerreiras, é o falo guerreando.
Uhum. Mas o próprio discurso das minorias é fálico. É fálico propondo. Uhum. E, por vezes, chega a ser autoritário. Por exemplo, a gente está passando por uma questão toda da linguagem, dos termos, né? Se fala muito em letramento, e isso é muito bom. Letramento lembra a ideia de que tem que se fazer ler. Ler quem não sabe ler, como a gente faz com uma criança. Enfim, ler é fundamental. Ler para a psicanálise é super importante. Agora, quando o letramento vira perseguição, porque usou tal termo, porque não isso, porque aquilo, que qualquer coisinha assim, que, entendeu? A gente, eu tô brincando, até trouxe o todes assim hoje, mas eu penso que a gente pode estar caminhando até para ter que mudar assim termos da gramática, entendeu? Porque eu não sei como é que a gente vai fazer com o português. Eu tenho uma irmã que é dedicadíssima a línguas e traduções. Ela diz, eu não sei como é que vai ser, porque como é que a gente pega uma língua que secularmente dá gênero a tudo, né? A mesa, a cadeira, o sofá que termina em A, né? Como é que a gente vai tirar essa marca da língua? Então, tem momentos que alguns mais impetuosos perdem um pouco assim, a serenidade do debate esclarecido, porque é importante o debate do letramento, eu não descarto isso, é importante a causa de todas as minorias, mas é preciso lembrar também que é preciso um bem dizer, é preciso trabalhar com gerações, é preciso ir modalizando. No mundo da psicanálise, a gente sabe que o tempo sempre corre a nosso favor. Né? A gente não quer ter tanta pressa de intervir. Né? Mas o mundo hoje é um mundo apressado, que quer intervir, e às vezes esse discurso fálico também é um discurso muito arrogante, como era o discurso fálico quando eu era jovem, menina que, enfim, tinha que ser virgem. Aquilo era um discurso fálico arrogante e horroroso. Né? Enfim, hoje tem outras manifestações que, do lado oposto, usam o mesmo extremismo. Mas o que eu quis trazer aqui foi que fálico é o que passa pela linguagem. E para a psicanálise, o fálico não é um insulto, porque para a psicanálise, o bem dizer é a nossa ética. Bem dizer é diferente de ordenar, de cancelar, de linchar, de fazer todos esses movimentos que se faz hoje em nome de tal ou qual bandeira. A questão da devastação e a histeria, a primeira coisa que me ocorreu, Rubens, é que a histeria tem, com relação ao sofrimento, um aspecto muito interessante, que é a indiferença. A bela indiferença da histérica. Uhum. Então, acho que você tem toda a razão, a gente tem que levá-la a deslizar em todos os significantes e ir passando por tudo aquilo que ela diz que nem sabe por que ela está ali, né? Para que ela se dê conta do que está em jogo ali de mal-estar no corpo. Né? É o trabalho do Freud desde estudos sobre a histeria, né? Elas não conseguiam atinar por que elas estavam com isso, com aquilo outro, e tiveram que contar muitas histórias para chegar ao ponto de ver que era a sexualidade delas, eram os desejos que estavam ali implicados. E acho que hoje a gente também tem muito isso. Tem muito isso, e como eu sou mulher e posso falar, entre as feministas, né? Não, porque, enfim, parece assim que não pode mais nem se apaixonar. Se apaixonar é se entregar para o outro gozo, e quem é que não pode passar a vida sem se apaixonar, de vez em quando? Né?
Também não podemos deixar que a paixão carregue, porque senão vai para esse lado da devastação. E a paixão, em algum momento, vai descobrir seu oposto, né? Amor e ódio, e tudo é ignorância, diz Lacan. E justamente a gente ignora que esse complemento não existe. Na devastação, eu acho que você diz resgatar o Édipo. Se a gente concordar, Rubens, que o Édipo seria resgatar a história, resgatar seu percurso de vida, resgatar seu lugar de sujeito desde a infância, se recompor como um sujeito, ele está em melhores condições para se afastar desse objeto, dessa posição de objeto que o amor ou o ódio o julgou. Né? Concordo com você, os dois manejos, e disse a minha maneira. Obrigada. Yuri. Você está mudo, Yuri, não estamos te escutando. Aí, agora me ouvem? Sim. Espero que você me permita fazer duas perguntas, Heloísa. Eu gostaria de saber um pouco das particularidades da devastação quando ela acontece em um homem, e a outra seria um pouco sobre o mesmo sexo. A gente fala muito sobre o outro sexo, né? Mas daria para falar algo como o mesmo sexo? Será que isso se sustenta? Ou a gente precisaria radicalizar um pouco aí essa diferença sexual? Eu diria que com a psicanálise a gente não tem o mesmo sexo. A gente não tem o mesmo. O sintoma é que tenta fazer o mesmo e não consegue. Por isso ele fracassa sempre. Né? Não, para qualquer coisa que a gente tenha a ver com sexo, a gente teria esse campo do que a gente pode falar, dizer, estabelecer, e esse campo onde tudo é vago, tudo é em aberto, o outro gozo. Porque se a gente diz o mesmo sexo, a gente tem que voltar a como é que categorizamos sexo? É anatomia, gênero, é isso e aquilo. A devastação em homens é uma coisa complicada porque ela joga justamente com esses dois planos, né? Homem é uma palavra de gênero, né? Sexo masculino, homem. E por que eu digo que os homens podem devastar? Acho que sempre puderam, né? Mas é que hoje fala-se mais e hoje tudo é muito mais compartilhado, então aparece mais. E os homens também, com essa mudança que as categorias de gênero vêm se dissolvendo, os homens já podem chorar, já podem se afogar debaixo d'água e subir rapidamente, né? Para não se afogar. Os homens podem ser dóceis, os homens podem cuidar das coisas que eram atribuições né, restritas às mulheres. Quer dizer, a virilidade, eu não disse apenas que as mulheres estão se empoderando, eu disse que o mito da virilidade está também se dissolvendo. Né? Então, os homens podem reclamar mais das suas perdas amorosas, podem falar mais dos seus sofrimentos, podem ir mais ao analista. E aí você vê lá situações que você tendia há 30 anos atrás. Eu tenho, sei lá, uma experiência clínica de 4 décadas. Talvez na minha primeira década eu não tenha visto nada disso. Talvez se aparecesse um homem assim, eu achasse que era uma psicose. Aí, desse século para cá, surgem pessoas que trabalham, que têm laços, que não dá para você dizer, bem, se é uma psicose, teria que dizer que é ordinária. Enfim, eu já nem estou trabalhando mais tanto com essa ideia de um diagnóstico diferencial. Tem que ver o sujeito, como é que ele está. E ele traz um discurso que 20 anos com a pessoa não quer mais ele, e é difícil.
É difícil suportar, aparece o ciúme, aparece o medo, aparece a insegurança, aparecem mil coisas, aparece também a história, aparecem os dados infantis, né? E você vê que é um sujeito que pode ser mais acossado por esse gozo opaco, por esse eu não sei mais quem eu sou, porque o amor dá muita consistência a você. A relação amorosa, um diz você é isso, você é aquilo, um diz para o outro, é um acordo mútuo ali, e você ganha uma consistência de eu. Quando o amor vai embora, o seu eu desaba. E aí tem que ver como é que o eu de cada um se constituiu, qual a força que ele tem. É sempre uma instância do engano. Me ocorre aqui um paciente, por exemplo, que levou quase 1 ano e meio devastado, depois estabilizou com um novo amor, que aliás também é muito frequente quando são as mulheres. É um sujeito heteronormativo, não se trata de estar em nenhuma dessas categorias contemporâneas. Era uma relação entre um homem e uma mulher. Mas ele é filho de uma família que, enfim, passou por uma situação muito difícil. O trauma dele, digamos assim, é que o pai dele se suicidou quando ele tinha por volta de 6, 7 anos. E ele é criado pela mãe. Já disse tudo. Ele tem mais fragilidade, então ele devasta. Mas esse é um caso. Pode ser que não tenha um pai suicidado, entendeu? Que se suicidou. Pode ser que tenha sido outra coisa. Enfim. Fragilidades todos têm. E a hora que elas aparecem assim, a possibilidade é de devastar. Tem gente que fica muito mal 10 dias, 1 mês. Né? O DSM ousa dizer que o luto deveria ser menos que 6 meses. 3, eu acho que andaram decretando, 3 meses para fazer um luto. Como se a gente pudesse decretar o tempo de um luto. Então, o luto na devastação é um tempo longo de trabalho e todos podem comparecer lá. Não sei se te respondi. Sim, Heloísa, muito obrigado. Estamos quase em 1 hora, né? Que é o nosso pré-combinado. Tem alguém que queira fazer mais algum comentário final? Senão já vamos, acho que finalizando, né? O que você acha, Luiz? Por mim tá bom. Muitas perguntas, agradeço todas, me permitiram, enfim, pensar melhor, falar melhor. Vou ter que até reescrever aqui muita coisa para o futuro, mas eu acho que foi bom, né? Foi muito bom. Que bom que foi bom para você, tenho certeza que foi bom para todos. Tem uma mensagem que eu vou finalizar com ela, no chat. Eu adorei. Da Flávia Machado, e aí tá difícil o sobrenome dela aqui. Não sei, acho que você vê aí também, né? Obrigada, Heloísa, com H. Deixou uma marca. Tão muda quanto causante. Quanto ressonante lá onde o desejo pode vibrar. Acho que a gente pode finalizar com essa fala da Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês todos. Obrigada ao Inconsciente Real. Tem essa brincadeira também. Eu sempre tenho que dizer que sou Heloísa com H. Eu pensei nisso também. Olha que eu fui ver o negócio do H, falei, a Heloísa é com H também. Eu não sei qual é o valor do H no Heloísa, mas eu gosto muito. Só sei que eu gosto. Obrigada, Heloísa. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Tchau.